Quero ler a palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 20 ao versículo 22. Apocalipse 3, versículo 20 a 22. Jesus falando à igreja de Laodiceia: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. O vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como venci e sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amigo e amiga, crises sempre existiram, algumas até bem piores do que esta. Houve a crise da longa depressão, que atingiu toda a Europa, a Ásia, iniciada nos Estados Unidos e durou década. Lá em 1873 a 1896, chamada a crise da Grande Depressão, que a Bolsa de Valores caiu consideravelmente, não conseguiu mais recuperar. Houve quebradeira geral. Todos os continentes tiveram abalos financeiros que custaram muito recuperar, algumas pessoas jamais recuperaram. Tivemos agora, em 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos, que também muitos empresários quebraram. Algumas situações na Ásia, em que empresários japoneses tiraram a própria vida, porque não conseguiam vencer. Nós também já vimos crises ideológicas que geraram guerras. E duas grandes guerras mundiais por crise ideológica, para inversão dos interesses de pensamento, de crença, daquilo que encontraram como ideia boa para governar e para o país. Outras tantas guerras acontecem, civis, na África, muito comumente, em vários outros países, na América do Sul. Nós temos acompanhado ao longo de muitos anos crises da natureza. Por exemplo, tsunamis. Quem de nós já nunca ouviu falar em tsunami? Cidades inteiras sendo devastadas, costa de países sendo tomada pelas águas dos mares e nós assistindo. Crises que a natureza está trazendo, terremotos em lugares que jamais houve. O Katrina nos Estados Unidos, que marcou para sempre aquela região. Em todos os lugares está se vendo acontecer crises na natureza. Nós temos visto crises políticas. Há países onde a democracia não é tão estável, como é o caso do Brasil, em que frequentemente acontecem situações de crises políticas no meio dos países. Aqui no Brasil já houve intervenção militar, já houve renúncia de presidente de república, já houve impeachment de presidentes, de vices, de deputados, de senadores. As crises políticas se instalam, guerras por todos os lados dentro de países com o afã de ganhar o poder e instalar o seu pensamento. As crises, elas são cíclicas e elas sempre transformam a sociedade. Todas as crises, elas transformam de uma maneira ou outra a sociedade em que nós vivemos. Algumas organizações, inclusive, são extintas. Algumas cidades são extintas. Alguns lugares são totalmente esquecidos para sempre, por esse período cíclico que as crises trazem. Mas nós estamos agora vivendo uma crise mundial jamais vivida, e há um sentimento globalizado do Apocalipse. Até pessoas que não leem Bíblia, até pessoas que não acompanham nenhuma religião, eles falam, a própria mídia falando de que estamos vivendo um período
muito parecido com do Apocalipse. E o que nos leva a pensar que essa crise é apocalíptica? Se já passamos por tantas crises, a humanidade sempre viveu em meio a tudo isto, ondas e mais ondas fortes. A minha esposa perguntou esta semana, numa caminhada, a gente tem caminhado, e ela perguntou se eu achava que a vacina poderia conter a marca da besta. O que leva as pessoas a pensarem de que estamos vivendo esse período e de que, de alguma forma, parece que as coisas se encaminham para cumprir o Apocalipse que a Bíblia ensina? Uma das coisas que eu penso que leva as pessoas a imaginarem isso é a dimensão. É a dimensão mundial, ela atinge todos os setores. Ela está atingindo família, ela está atingindo o setor empresarial, do comércio, da indústria, político, religioso, toda a ordem. Há uma dimensão globalizada que nos faz pensar que é possível que venha mudanças para o mundo inteiro e trazendo consigo mudanças que vão gerar exatamente as profecias que foram deixadas através de João no livro de Apocalipse. Outra coisa que eu acho que faz a gente pensar que pode ser que estamos vivendo o Apocalipse são os sinais, alguns dos quais já tenho falado aqui: crise moral, corrupção, sinais da natureza, depravação e, finalmente, o que é mais doloroso, frieza espirituais. Sinais preditos por Jesus estão diante dos nossos olhos, principalmente em relação à igreja. A maior de todas as crises, e que nos deixa em alerta, de todas as que eu citei aqui, é a crise espiritual. A maior de todas as crises que o mundo vive nos tempos de hoje é a crise espiritual, que está revelando o que é prioridade para a igreja. Está deixando lúcido, aberto, transparente, visível, o que nós temos como prioridade na nossa vida, nos nossos corações. Está revelando também o nosso estado espiritual. Hoje ainda ali no Facebook, dizendo que esta crise está provando que igreja não cura e que o governo não está fazendo sua parte. Esta crise está revelando um estado constrangedor para aqueles que se chamam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está revelando também o relacionamento espiritual que temos com Deus. Que direção estamos seguindo? Como estamos enfrentando esta crise no sentido espiritual? Que atitudes estamos tendo diante desta situação? As crises espirituais, Mauri, elas levam a crises morais e vice-versa. Aconteceu no dilúvio. As pessoas estavam comendo, bebendo, vivendo uma crise moral. Estavam interessados nos seus objetivos pessoais. Não havia preocupação em manter uma vida dentro de padrões sociais agradáveis. Queriam viver dissolutamente. E com isto se instaurou o dilúvio. Deus não suportou ver aquela sociedade deplorável naquela depravação, naquele sentimento pessoal, único, individualista, sem pensar nas questões celestiais. Também a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades, a depravação foi tal que viram dois visitantes e os homens quiseram possuir aqueles homens. Rejeitaram virgens que lhes foram oferecidas, queriam possuir aqueles homens abertamente, sem nenhum pudor. Só não fizeram porque os anjos os cegaram. O que nós precisamos
fazer num momento de crise como este? Como é que a igreja deve agir e como não deve agir em momentos de crises como a que estamos vivendo? A igreja não pode viver numa bolha. Nós não fomos chamados para viver em redoma, protegidos. Como a gente pensa, está na cabeça, foi implantado na cabeça da igreja, de que nós temos condições, poder, somos especiais, nada pega conosco, nós clamamos e Deus resolve, conosco não pega nada. E ainda citam lá o Velho Testamento, de que lá no Egito houve pragas, mas com o povo de Deus nada. Jesus deixou bem claro, lá em Mateus 7, de 24 a 27, que aqueles que firmarem os seus pés sobre a rocha, a palavra do Senhor Jesus, vai vir intempéries sobre ele, vai bater ventos, vai vir chuva sobre eles. Nós não estamos liberados de passar as tribulações. O Paulo disse, importa que por muitas tribulações vocês cheguem lá. É por isso que algumas pessoas estão assustadas. Nós estamos servindo a Jesus, estamos dentro da igreja, fazendo tudo certo. Por que está pegando na gente? O que está acontecendo? Por que Deus não está vendo? Onde é que está a promessa? O Senhor prometeu guardar a nossa alma e a nossa fé. Fé não é entrar na tribulação e sair lá sem tribulações do outro lado. Fé é você passar por tribulações, nem que seja uma vida inteira, e não perder a sua comunhão com Jesus. Jesus disse que para ser seu discípulo, para influir no mundo, nós não precisamos de diploma, de cargo, de influência política e religiosa. Nós precisamos de algumas coisas especiais. Entender que nós não somos este mundo, mas ele comparou naquela ocasião, e nós utilizamos, alguns até hoje isto, naquela época pastoril, comparou a igreja, os discípulos como ovelhas no meio de lobos. Ele não disse que nós estaríamos infensos, nós estaríamos no meio de lobos. A igreja, ela está vivendo no mundo como qualquer outra pessoa. E ele disse o que era importante e necessário para a igreja. Para a igreja não negar o nome do Senhor Jesus, ela precisa aprender a assumir a sua cruz. No momento em que nós estamos abandonando a cruz e buscando bênçãos, abandonando a cruz e buscando vitória, tapete vermelho, só vitória, na hora da luta nós não temos força, não estamos aptos, não sabemos o que fazer. É preciso se acostumar. Jesus disse todos os dias, assumir a cruz. Segunda coisa que faz a gente ter condições de levar a cruz, senão ninguém leva a cruz, é negar a si mesmo. Negar os seus interesses pessoais, lutar pelo interesse do reino. Quando o Senhor Jesus ensinou uma oração, ele não estava ensinando alguma coisa decorada para a gente orar na hora da luta, mas ele estava ensinando algo especial, que neste momento não é o caso, não é o momento de trazer tudo, mas eu quero dizer que Jesus disse, quando vocês orarem, orem, Pai nosso. Não é o momento de, na hora da luta, eu achar que eu sou um especialzinho, que Deus tem. Não, Deus é Deus de um reino, onde existem todas as pessoas importantes para Ele. Nós não temos que lutar pelos interesses nossos, mas pelo interesse do reino de Deus. Negar a si mesmo. Nós queremos vantagens pessoais, mas temos que renunciar para ganhar o reino. O Senhor Jesus ensinou tantas outras coisas, só mais uma. Amar o inimigo. É fácil amar o inimigo? É fácil amar o inimigo? É possível a gente amar alguém que não gosta da gente? É possível? Jesus disse que é. Ele disse, amem os seus inimigos. Falem bem, abençoem aqueles que falam mal de vocês e orem por aqueles que perseguem vocês. Nós estamos no sentido perseguidos.
Nós estamos sentindo que eles estão fazendo de tudo para impedir a gente de servir a Deus. E qual é a voz de alguns? É rechaçar, é se revoltar, é falar contra essas pessoas. Que isso? Nós estamos usando as mesmas armas que o mundo. Jesus disse: orem por aqueles que estão perseguindo vocês. Eu vi um apelo de alguns líderes. A gente chora. Porque não é apelo para o Senhor guardar a igreja, edificar a igreja, para que a igreja suporte a luta, para que a igreja aprenda a se consagrar. Não, é apelo para que vá o vírus embora, para que Deus pise nos inimigos, para que saiam da nossa frente quem está atrapalhando, para que a gente volte nesse ufanismo de que tudo vai dar certo e querer ganhar as vantagens de novo e poder dizer: Deus ouviu nossa oração, agora nós vamos barganhar com vocês e vocês têm que dividir o poder conosco. É o que a gente retrata nessas palavras desses homens que influenciam a igreja no Brasil inteiro. Quando na verdade a igreja precisa orar para o Senhor encher-nos do seu Espírito Santo, da sua graça. Se tivermos que ser perseguidos, presos, mortos, igrejas fechadas, mas não perdermos a comunhão com Jesus. Nós estamos aí há mais de um ano nessa crise que se agrava. E nenhuma oração, nenhum jejum foi atendido por Deus. A crise continua. Claro, aqueles casos individuais, em alguns casos, mas a crise está instalada. Desde que se instalou essa crise, eu lembro o primeiro jejum lá, na oração com o presidente da República. Para nosso constrangimento, um pastor dizendo: a partir de hoje, não tem mais vírus no Brasil. E essa oração, essas declarações, todos os meses eu vejo no Facebook, em redes sociais, em pregações de cultos. E a crise continua, para constrangimento da igreja. O mundo está zombando da igreja. O ufanismo de que nós somos maioria, que vamos governar o Brasil, de que o Brasil é do Senhor Jesus, só trouxe arrogância e o crescimento de igrejas e de líderes, profetas dispostos a tirar vantagens deste momento, e o Brasil continua cada vez pior. Ao invés de orações cheias de misticismos, nós deveríamos identificar o motivo da ausência de Deus, da não manifestação do Espírito Santo, pararmos de fingir que está tudo bem entre nós e Deus. Alguma coisa está acontecendo que está fazendo que Deus deixe de ouvir a igreja como um todo. Orações que nós não devemos fazer. Algumas pessoas orando para que não venha o anticristo. Algumas pessoas orando para que as coisas melhorem no mundo. São orações contrárias ao que a Bíblia ensina. O que o Senhor Jesus disse que iria acontecer, vai acontecer. O que nós precisamos orar é para dizer: ora vem, Senhor Jesus. E enquanto tu não vens, edifica a tua igreja e nos ajuda a ganhar almas para o reino de Deus. O mundo, irmãos, estar em crise não deveria ser novidade. A conta vem, chega um momento em que o que se planta vai se colher. Quando as pessoas abandonam a Deus, invocam Deus estranho, entram por caminhos de corrupção, perdem a fé, tiram Deus das escolas, tiram Deus das instituições. As leis são feitas para interesses dos homens contrários à palavra de Deus. É naturalmente que a conta vem. Mas a igreja estar em crise é que é a novidade constrangedora e desesperadora.
Jesus um dia fez uma pergunta: achará o Senhor fé na terra quando voltar? Deixou no ar esta pergunta. Nós jamais deveríamos esperar em soluções advindas deste mundo. E a igreja, por longos anos, está se associando a poderes que não deveria estar se associando, achando que a política da boa vizinhança traz vantagens para nós. E a conta também está vindo. Por que, irmãos, não devemos associar? Porque tem soluções que deveria sair só da igreja. E se a igreja colocar a sua vida no altar, a solução que o Brasil precisa, que o mundo precisa, vai sair do meio da igreja. O problema é que a igreja institucionalizada conseguiu ofuscar a visibilidade da verdadeira igreja. No tempo de Jesus foi assim, no tempo dos apóstolos foi assim. A igreja institucionalizada, ela normalmente ofusca com seus interesses, com as suas regras pessoais, com o seu engessamento, aonde a palavra de Deus tem pouco espaço. Se o Espírito Santo dirigisse a igreja, de fato, muitos que hoje são não seriam, e muitos que não são, estariam na direção do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor no meio da igreja. Nós lemos aqui a palavra do Senhor Jesus. Que convite lindo, que convite maravilhoso. Ele diz: eu vou lá na casa de vocês, eu estou batendo a porta, se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, e eu não vou trazer condenação, eu não vou trazer acusação, eu vou cear contigo, tu vais cear comigo, e meu Pai vai amar, e nós vamos ali cear juntos e fazer morada. A igreja de Laodiceia estava ouvindo esta voz do Senhor Jesus, e esta igreja de hoje está rica, tem métodos, tem influência, tem estratégias, está muito bem organizada, mas falta o essencial, está faltando o primeiro amor. Qual é que é o primeiro amor que está faltando? Aonde, Josias, nós precisamos recuperar e considerar para que o Senhor Jesus possa operar no nosso meio? Uma vez Jesus disse, quando foi perguntado qual é o maior dos mandamentos, ele disse: o maior mandamento é amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E o outro semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que a igreja precisa fazer? Voltar a condenar o pecado. Nós não temos que temer perseguições, prisões, antipatias ou mortes por pregar a verdadeira palavra que salva, que liberta, que transforma e que leva para os céus. Nós estamos sendo perseguidos, estão zombando de nós, fazendo piadas, escrachos. Que seja então por sermos fiéis a Jesus e por vivermos a verdadeira palavra de Deus. Ainda que sejamos incompreendidos, dentro inclusive da nossa família da fé, condenar o pecado. Segundo, precisamos reconhecer os nossos erros. Muita coisa nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. As convenções das igrejas sabem muito bem disso, o trabalho que estão tendo, para conseguir tentar organizar as situações difíceis. Até tentam esconder do povo, mas soam gravíssimas as situações em toda parte. É preciso um arrependimento geral, como do tempo de Esdras. O que tem acontecido é que todos querem liderar, ninguém quer abrir mão, sabem que é preciso mudar, mas acham que é os outros que têm que mudar. E o que mais fazem é se justificar. No tempo de Esdras, Esdras foi tomado por um sentimento legítimo e verdadeiro, de arrependimento.
entrou no meio da igreja e começou a lhe arrancar os seus cabelos e a clamar: Senhor, perdoa, perdoa, perdoa o teu povo. Quando o povo viu aquilo, o povo se sensibilizou pelo Espírito de Deus, se ajoelharam junto com Esdras e disse: Esdras, é importante para ti esse negócio, nós vamos tomar providência, abandonar tudo o que tem nos unido ao mundo e vamos contigo servir a Deus. É preciso reconhecer e identificar. Terceiro, arrependimento, mudar de atitude, deixar a corrupção, deixar de barganhar, renunciar a interesses pessoais, acordos espúrios que nós fazemos, deixar de sentar com os escarnecedores poderosos. O mundo pós-Jesus vivia dominado por poderes contrários, de perseguições e lutas, mas nunca fez acordo com o mundo. Morreram na fogueira, morreram no meio dos leões, mas não fizeram acordo com o mundo e conseguiram influenciar com a sua fé o mundo da época, onde a grande maioria converteu-se ao Senhor Jesus. Não é preciso barganha com o mundo, não é preciso mistura com a política partidária, para que nós possamos fazer a obra de Deus e viver uma vida espiritual como devemos viver. A igreja precisa tomar posição urgentemente, inverter os papéis até agora colocados. As instituições religiosas têm que ocupar o segundo lugar, para que a igreja de Jesus verdadeira, que está no meio de todas elas, possa fazer a obra de Deus e viver a verdadeira fé em Cristo Jesus. Miqueias, uma vez, inquirido que situação deveria tomar, ele perguntou: com que? Miqueias 6:8, com que eu me apresentarei diante do Senhor? E me prostrarei diante do Deus excelso? Eu devo apresentar-me diante dele com sacrifícios? Com bezerro de 1 ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Eu vou dar o meu primogênito para ser morto como sacrifício pela transgressão e o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Isso, o que Deus está exigindo? É 10.000 carneiros, é meu filho, o que eu preciso fazer? E a resposta veio: ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti algo além disto? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e ames em humildade com teu Deus? Essas 3 coisas. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande em justiça com o teu Deus. Estou indo para o encerramento. Quero dizer, irmãos, que maldita é a nação que desvia recursos da saúde e da educação, manipula os índices do IDEB, deixa os hospitais sem equipamentos, onde morrem milhares de pessoas por falta de recursos, e alunos analfabetos e outros analfabetos funcionais, que ganham diploma, mas nada aprendem. Maldita é a nação que cobre SSQN, IPTU, IPVA, COFINS, Previdência, impostos altíssimos, e permite que crianças e velhos vá para sinaleiras e catar lixo nas ruas. Que fé é essa que nós professamos? Que estamos preocupados em aumentar nossos ganhos e salários altíssimos, enquanto os pobres da igreja precisam escolher se tem que pagar a luz ou se tem que comer. Que fé é essa que não se sensibiliza com quem está encarcerado, trabalhando como escravo em países dos regimes de exceção, dando a vida, sendo estrangulados, perseguidos, queimados dentro dos templos, degolados em lugares públicos por causa do evangelho? Que fé é essa que nós temos, que não se sensibiliza com a igreja sofredora de Filadélfia? Falamos em missões e não lembramos da igreja sofredora. Que igreja é esta que diz amar a obra missionária, mas prepara os seus filhos, seus jovens, para estar em primeiro lugar no seu coração os interesses de profissões do mundo, que vão levar só até ali? Não ensinam os filhos a amarem a obra de evangelização, amar as almas.
Nós precisamos rever o nosso conceito de fé. É preciso. Jesus iniciou o seu ministério chamando a população: arrependam-se e creiam no Evangelho. João Batista iniciou o seu ministério dizendo: arrependam-se. Paulo saiu pregando para os gentios dizendo: arrependam-se. A mensagem do Apocalipse que está aí batendo a nossa porta é: arrependa-te, para que eu não venha e te fira. Jesus disse: eu estou batendo a porta. Nem todo mundo precisa, nem todo mundo vai ouvir, mas ele disse: se alguém ouvir, abrir a porta, é o que precisa. Eu vou trazer a refeição, já estou com a refeição comigo, vou oferecer a refeição, vou perdoar os pecados, vou reconciliar, vou curar a alma, vou libertar, vou abençoar, vou reedificar a tua fé. A igreja precisa reavaliar a sua condição, para que nós possamos permitir, quebrantados, que o Espírito Santo tome posse do nosso coração, dos nossos interesses. Se for preciso abandonar o que é preciso, o que está nos atrapalhando. Jesus disse para um jovem que perguntou o que precisava fazer para ser salvo. Jesus disse: vende tudo que tu tem e me segue. A igreja de Atos dos Apóstolos vendiam tudo que tinham para que suprir as necessidades uns dos outros. E diz que ninguém tinha falta de nada. Faziam tudo com alegria. E o que acontecia? Diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Vamos orar. Pai querido, em nome do teu Filho, enviado para salvar a humanidade, e esta mensagem do amor de teu Filho Jesus chegou até nós. Nós um dia recebemos esta mensagem em nossos corações e dissemos que iríamos abandonar tudo para seguir a fé que uma vez nos foi dada. Senhor, ajuda que esta fé ela seja reavivada. Quem sabe nesse deserto poeirento, ou neste ardor desta vida, algumas cinzas estão ofuscando o fogo de Deus, da paixão por Ti e pelas pessoas em nossos corações. Vem trazer graças à Tua igreja, que está plantada nesta terra. O Senhor Jesus, Teu Filho, disse que ia edificar a igreja. Nós queremos a edificação que vem dos céus. Nós não queremos misturas. Nós não queremos conceitos humanos, nós não queremos poder humano, nós queremos o poder de Deus, nós queremos Jesus, queremos o Espírito Santo, a palavra do Senhor, agindo na nossa vida, na nossa alma e no nosso coração. Estou orando com todos aqueles que agora estão fazendo confissões, estou orando com todos aqueles que agora estão avaliando a sua vida, que estão, Senhor amado, verificando se estão sendo cristãos, realmente, verdadeiramente brilhando o brilho dos céus na sua vida, ou se estão substituindo o brilho de Deus enquanto os pecados ficam escondidos, perderam o temor, são religiosos simplesmente e estão se enganando achando que vão subir com Jesus. Senhor, traz a manifestação dos céus, sara a tua igreja, cura a tua igreja, Senhor. Era um momento para o mundo estar vindo de joelhos para a igreja buscar solução, mas o mundo não está vindo para a igreja porque não acredita. Oh Jesus, enche-nos do Teu Espírito Santo, trazendo os Teus dons, avivando, Senhor, os ministros da Tua casa, os dons poderosos, para que o mundo realmente venha se curvar a Ti, Senhor, para que aceite Teu Filho como Salvador das suas almas, sejam salvos e perdoados, em nome de Jesus.